A luta negra por uma posição no Brasil chamada Partido Brasil Novo PBN, 52, na década de 80, a IBASE, Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica, entrevistaram em 1985 na sede campestre do Clube Aristocrata em São Paulo, os militantes do movimento negro dos anos 30 e dos anos 70. Lá estavam os fundadores que foram alguns dos personagens que criaram a Frente Negra Brasileira na década de 30, a partir da cidade de São Paulo. Frente Negra Brasileira, em 16 de setembro de 1931, nascia em São Paulo uma das maiores entidades negras do século XX, a Frente Negra Brasileira. Vinha na esteira de diversas entidades que se formaram no início do século passado. Sua missão era a de integrar o povo afrodescendente à sociedade. Autodenominada órgão político e social da raça, a frente atingiu dimensões inusitadas, chegando, inclusive, a tornar-se partido político. Se pensarmos na situação social da época, em que o desemprego entre os homens era alto, as mulheres negras eram o pilar das famílias, pois o emprego de doméstica lhes dava algum salário, em que as condições de educação eram precárias, a frente realizou feitos espantosos, o decreto presidencial da época de 1937, que colocava na ilegalidade todos os partidos políticos negros, acabou ocasionando sua extinção. O fato é que a frente proporcionou à população desassistida e marginalizada não só assistência social, mas um meio de organização e educação, fundou uma escola, e aí começou o combate ao preconceito racial. A Frente Negra era única e respeitada por todos, assim é que em 1937 tinha candidato próprio. A frente ia lançar candidato, nenhuma outra entidade de São Paulo quis lançar candidato. Você vê que era tal a consciência daquela época, daquele processo, que você chegava pro Cultura, clube da época, e perguntava, por que você não vai lançar candidato? A resposta era, não vou lançar porque a Frente Negra vai lançar. A Frente Negra Brasileira foi o ponto culminante da sociedade negra em São Paulo. O objetivo era que o negro progredisse, conquistasse um lugar na sociedade. A Frente Negra Brasileira foi muito rica e mostrou todas as maravilhas e contradições. Lógico que a época não foi favorável, mas em relação à ideologia política sempre teremos posições diversas. Mas o que não podemos nos esquecer é que para nós, negras e negros, é que a política é um fator importante para a construção da história do negro no Brasil e na conquista de direitos, considerando a abolição sem reparação, o que leva, infelizmente até hoje, quando analisamos dados como, por exemplo, do IBGE. A população mais pobre ainda são os negros, que não têm oportunidades iguais em relação às pessoas brancas. A Frente Negra Brasileira foi o primeiro coletivo negro no país, mas foi um dos mais importantes em todos os sentidos. O presidente nacional do partido PBN, 52, o Partido Brasil Novo no rumo à homologação. O senhor Ezequiel Fernandes Guimarães, criador do partido, tem a Frente Negra como o movimento negro mais importante da história brasileira. Nos dias atuais, muitas pessoas defendem essa organização sem ter nenhum conhecimento da sua real militância. A frente conclamava os negros a esquecer a escravidão e assimilar os padrões morais e culturais da emergente sociedade capitalista brasileira da época. Isso não significa que trouxe algum avanço na luta contra o racismo e a desigualdade social entre negros e brancos no Brasil. Os elementos da cultura africana eram desprezados e combatidos como coisas imorais e desajustadas. Em suma, a Frente Negra Brasileira buscava moldar um tipo de negro desprovido da sua história e da sua cultura, que não questionasse seu passado e se curvasse docilmente perante a sociedade racista daquela época. Uma visão da história narrada por Ezequiel Guimarães, presidente nacional do PBN, 52. É muito comum ouvir falar em separação de poderes ou divisão de poderes. No entanto, estas expressões não são as mais adequadas. Ao término desta leitura, você compreenderá melhor o porquê. Muitos pensadores e filósofos ao longo da nossa história discursaram e escreveram a respeito da necessidade de dividir o poder do Estado, na necessidade de evitar a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Contudo, as ideias de três destes pensadores se destacaram mais. O primeiro deles é o filósofo grego antigo Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C.
em sua obra intitulada Política. Composta por 8 livros, cujo objetivo principal foi investigar nas formas de governo e instituições do Estado, Aristóteles contempla a possibilidade da existência de 3 órgãos de poderes distintos a quem caberiam as decisões do Estado. Ele chamou estes poderes de deliberativo, executivo e judiciário. Tais ideias teriam sido influenciadas pelo pensamento de Platão, em cuja obra República ele dizia: o homem perde sua virtude se tiver em suas mãos todo o poder concentrado. O segundo importante destaque é o filósofo inglês moderno foi John Locke, de 1632 a 1704. Em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que serviu como suporte teórico aos revolucionários da Revolução Gloriosa de 1688, Locke também menciona a necessidade da divisão de poderes do Estado. Ele chamou estes poderes de legislativo, executivo e federativo. Por fim, o terceiro destaque é o filósofo francês moderno Montesquieu, de 1689 a 1755. Em sua obra O Espírito das Leis ele menciona a necessidade de existência de um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Esta última é, sem dúvida, a teoria que mais se destacou e que melhor expõe a forma de organização dos poderes como a entendemos hoje. A teoria de Montesquieu pode ser observada em cartas constitucionais, lei mais importante de muitos países democráticos da atualidade. De acordo com Montesquieu, todo homem que detém o poder tende a abusar dele. A base de raciocínio por detrás desta expressão traduz o que ele chamou de mecanismos de freios e contrapesos, na qual ele defendia a importância de descentralização do poder para se evitar abusos. Entendendo os poderes no sistema político brasileiro, pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria da tripartição de poderes, conforme se observa no seu artigo 2º. Artigo 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Atualmente a interpretação que se atribui a cada um desses poderes adotados pelo nosso sistema jurídico é a seguinte: Poder Executivo tem a função de administrar o Estado aplicando aquilo que está na lei através de planos políticos e administrativos, tudo isto com base em um orçamento público aprovado pelo Legislativo. No âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. No âmbito estadual pelo governador e no âmbito municipal pelo prefeito. Poder Legislativo tem a função de criar e aprovar as leis, além de fiscalizar as ações do Executivo, atuando também, portanto, como uma espécie de órgão fiscalizador de cunho administrativo orçamentário. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelos senadores e deputados federais, no âmbito estadual pelos deputados estaduais e no âmbito municipal pelos vereadores. Poder Judiciário tem a função de avaliar e julgar os conflitos quando há divergências de interpretação das leis. É um poder decisório que tem por finalidade solucionar os conflitos de interesses entre as partes. O Poder Judiciário é exercido pelos magistrados, os quais compreendem juízes, desembargadores e ministros. No caso do Judiciário, porém, a lógica de distribuição dos cargos é um pouco diferente da lógica aplicada aos demais poderes. O primeiro ponto a se observar é que não existe poder judiciário em âmbito municipal. A partir daí, tem-se que em âmbito estadual o poder judiciário é exercido pelos juízes em primeira instância e pelos desembargadores em segunda instância. No âmbito federal, o poder judiciário é exercido pelos ministros. Outra curiosidade é que no âmbito federal, de atuação do Poder Judiciário está dividida em regiões que não coincidem com as regiões que habitualmente conhecemos: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Considerações finais. Como se pode ver, a tripartição de poderes é uma teoria que foi aplicada na prática por muitos países democráticos, inclusive aqui no Brasil. Com tais conhecimento levou o Sr. Ezequiel Fernandes Guimarães, primeiro afro-brasileiro a fundar um partido político de frente no Brasil, intitulado Frente Social e Ambientalista do Brasil, Partido Brasil Novo PBN, 52. Como seu nome intitula, mais ações sociais e proteção ao meio ambiente, e assim teremos qualidade de vida em todos os sentidos. Hoje,
79 anos depois, podemos concluir que ainda há muito a aprender com aqueles que nos antecederam. Ezequiel Fernandes Guimarães, presidente nacional do PBN. 52. Partido Brasil.